Para quem não sabe o que está rolando, para quem não sabe o que está acontecendo, se você não sabe o que está acontecendo, enfim, talvez você não estivesse no território nacional nas últimas horas. Mas um atacante da base do Palmeiras, Luigi, um atacante da curtam o vídeo, tá? Curtam o vídeo e me sigam também. Um atacante da base do Palmeiras foi condicionado a discriminação em um jogo da Sociedade Esportiva Palmeiras na Copa Libertadores Sub-20. O nome dele é Luigi. Isso aconteceu. A gente vai entender o que foi que aconteceu direito agora, saber todas as informações e saber como que a diretoria do Palmeiras pretende proceder, como que a CBF pretende proceder, como que a Conmebol pretende proceder. E vai ter do outro lado Palmeiras e São Paulo. Do Mauro Era pra gente estar Beto falando do Palmeiras, do São Paulo de uma forma só positiva, um jogão pela frente. Agora, que situação que aconteceu com o Luigi, hein? O Luigi, que é uma das grandes promessas da base do Palmeiras, que já decidiu aí alguns jogos como profissional. Inclusive, gente, o Luigi, no primeiro jogo dele como profissional, ele fez um gol no Flamengo, cara. Isso é muita coisa, tá? Do Palmeiras. Cara, ele fez um desabafo fortíssimo, chorando, né? Depois do jogo contra o Cerro Porteño, né? Pela Libertadores Sub-20. Ele desabafou pra caramba, ele chorou, porque ele sofreu ali atos racistas contra ele, contra outros jogadores do Palmeiras. E ele foi muito bem, porque quando ele vai naquela entrevista ali da Conmebol, perguntaram pra ele sobre o jogo. Ele foi bem demais, ele foi muito bem. Ele foi muito bem. Foi muito bem. Acho que é uma forma. Eu acho que assim, a gente não escolhe experimentar discriminação racial, né? Esse é o ponto. A gente não escolhe experimentar discriminação racial, assim como a gente não escolhe nascer de cor, ser uma pessoa de cor. A gente não escolhe isso. A gente nasce assim. Tem o que fazer, né? Mas independente das nossas escolhas, o mundo é um mundo e o Brasil é um país, especialmente, muito discriminatório, muito racista. Muito. O Brasil, a América Latina, o mundo, de maneira geral, mas o Brasil e a América Latina, que são os lugares que a gente tem mais proximidade, são talvez os que mais nos afetem, porque são os lugares que a gente mais ocupa. Então, o momento que o Luigi aciona a categoria da raça, porque o que ele faz é isso. Ele é confrontado, aconteceu um fato, ele é confrontado, e no momento que sucede o fato, que é a entrevista, ele aciona, vocês não vão falar sobre isso? Está acionando uma categoria da racialidade, para compreender o fato que aconteceu. Vocês não vão falar sobre isso? A gente não vai falar sobre isso. Então vamos pensar o que foi que aconteceu. A gente precisa, a CBF precisa, a Conmebol precisa, não sei quem precisa, mas a gente precisa mais do que refletir. A gente precisa fazer algo. E aí foi muito oportuno, foi um momento muito oportuno. Foi um momento infeliz, é um momento muito infeliz, mas eu não tenho dúvida que qualquer outro jogador talvez não teria falado sobre isso, ou teria falado de um jeito que, como o Felipe Melo falou, da vez que aconteceu com ele, porque aconteceu com ele também, escolheu a pior forma possível para se discutir, para se acionar essa discussão. Qual foi essa forma? A mulher do cara deve ter sido traída por um negão, sei lá, uma bobeira dessa. Como que já aconteceu com o Neymar? Que o Neymar, então, somos todos macacos. Que o Neymar não falou nada. Falou nada. Porque semana passada ele tava falando que os gramados, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que a bola, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Agora tem um jogador em solo nacional, numa competição que ele provavelmente, se permanecer no Santos, pode vir a disputar. E ele em silêncio. Então, assim, eu acho que foi muito oportuno o momento. Foi muito oportuno e foi um momento muito infeliz, mas ele foi muito feliz na forma como ele trouxe a discussão, na forma como ele chamou a discussão. Muito feliz. Vamos lá, vamos voltar. Perguntaram pro Luigi sobre o jogo. O Luigi, chorando, ele disse: vem cá, vocês não vão me perguntar nada sobre os atos racistas que aconteceram aqui? Porque muitas vezes levam como normalidade, né? Eu sei que é um pilhado, tá, gente? Assim, eu sei que é um pilhado. Enfim, eu sei que ele é um bolsonaristazão, maluco. Mas eu assisto esse programa e, como telespectador desse programa, eu afirmo: o programa não é o mesmo programa sem ele, tá? A gente pode falar um monte de coisa que a gente quiser falar do Thiago Asmar, um monte. Mas dizer que ele não é um bom apresentador não dá. Ele é muito bom apresentador. E esse programa, de maneira geral, funciona muito bem com ele. Muito bem com ele, muito bem com o Flávio Prado. Adoro o Flávio Prado também.
apesar de achar que o Flávio Prado fala um monte de bobeira. Eu gosto do Mauro Betti, mas acho o Mauro Betti muito prolixo. Demora muito para fazer uma conclusão, para fazer um comentário. Contextualiza demais, traz muita informação. Deixa eu ver, eu gosto muito do Bruno Prado também. A análise dele, eu acho uma análise muito, muito precisa sempre. Uma análise muito, muito centralizada. Deixa eu ver quem mais que tem aí que eu gosto muito. Gosto do Piperno, acho que o Piperno é conhecido. Gosto do Rodrigo Vinga. Vamos lá. E é uma coisa assim, bizarra, um garoto de menos de 20 anos sofrendo essa situação ridícula. Absurdo. Algo infelizmente normal, não só nas competições sul-americanas sub-20, mas também nas competições sul-americanas de times principais. Nem toda Argentina, gente, mas sempre uma Argentina. Que não tem um combate nem razoável, né, para a situação do racismo. E o Luigi fez aí esse baita desabafo que a gente vai colocar aqui. E que tá, graças a Deus, viralizando nas redes sociais para expor a vergonha que é a Conmebol. Vamos escutar aí o Luigi. Vamos ver. Sensação. Não. É sério isso? Vocês não vão perguntar sobre o ato de racismo? Não, sério comigo? É sério? Até quando a gente vai passar isso? Até quando? Me fala, até quando a gente vai passar isso? O que fizeram comigo foi um crime, pô. Você não vai perguntar isso? Você vai perguntar sobre o jogo. É difícil até ver, né, gente? É difícil de ver, é difícil escutar, enfim, é muito complicado. Mas eu acho que é muito nesse sentido. O que fizeram comigo foi um crime. É isso, foi um crime. A gente viu um vice-prefeito do PL, por exemplo, dentro do estádio do Palmeiras, chamando o segurança do time de macaco, 2 policiais na frente, e não deram flagrante no crime, inclusive poderiam responder por omissão. Porque quando você vê um crime, você não faz nada, você é um militar, e você está em serviço, você pode responder por omissão. Esses 2 policiais poderiam responder por omissão. Porque eles estavam vendo o cara chamar o outro de macaco, um crime injúria racial. É um crime previsto no Código Penal, com o vice-prefeito. E eles não fizeram absolutamente nada, 2 policiais. Então a gente precisa tratar dessas coisas como elas são de fato. Coisas criminosas. Coisas criminosas. É um crime, precisa ser presa. Essa pessoa precisa ser presa. Mas mais do que isso, tá? Eu acho que assim, essas pessoas elas precisam ser presas, mas eu acho que essa discussão ela precisa ser feita de muitas formas. Porque há muitas camadas na forma como a experiência racial de homens negros acontece no esporte. Muitas camadas. Desde a discriminação na categoria de base até uma discriminação que acontece por uma negação. Então, assim, essa discussão é muito complexa. Pensar o racismo em futebol é muito complexo. Porque a gente tem, por exemplo, um jogador negro que foi o jogador mais valioso, assim, a transferência mais cara da história do futebol. Então a gente não pode dizer, por exemplo, que no futebol, que na forma como os jogadores negros são tratados no esporte, pelas instituições, haja uma discriminação evidente. Que seja pela forma da subjugação. A gente não pode dizer isso. Só que a gente pode dizer outras coisas. A gente pode pensar, por exemplo, por que nos cargos de gerenciamento, especialmente, a gente tem um modelo de ocupação que é majoritariamente composto por pessoas brancas. Por que há pouquíssimos técnicos negros? Por que há tantos bons jogadores negros? E por que se reconhece a função do corpo, a funcionalidade do corpo na execução da ação e se confere uma notoriedade ao exercício, mas não se confere essa mesma notoriedade quando se pensa, por exemplo, na ocupação do esporte na área em que se pensa o esporte, que também compõe o que é o futebol. Então, não se pensa nessa ocupação por jogadores, por pessoas negras, por pessoas de cor. Então, há muitas camadas para se pensar a discriminação racial no esporte, mas a gente está pensando numa discriminação aqui que é injúria racial, que acontece de uma outra forma, que são torcedores e que são sempre torcedores. Os casos de discriminação que vai acontecer no Brasil e nas competições sul-americanas especialmente, são sempre argentinos. E o que me leva a crer que isso acontece é porque os times brasileiros, eles vêm figurando na última década. Na última década, os clubes brasileiros vêm transformando a Libertadores numa Copa do Brasil. E eu acho que os torcedores argentinos e os clubes argentinos, eles sentem isso. E o argentino, de maneira geral, se incomoda com isso.
Então ele não tem outra forma de manifestar esse descontentamento que não seja tentando diminuir esses jogadores, esses clubes. E aí eles apelam para a discriminação racial. Porque eu não preciso dizer para vocês quantos jogadores negros argentinos vocês já viram. Quantas pessoas negras da Argentina vocês conhecem? Não tem preto lá. E o que foi que aconteceu com eles lá? Alguma coisa aconteceu. Porque houve um regime escravista. Então alguma coisa aconteceu com essas populações. Por que será que não tem preto lá, né? Por que será que é um ambiente tão inóspito para populações afrodiaspóricas? Por que será? Então, isso acontece. E eu acho que a razão disso é o fato dos times brasileiros, eles ficam... Assim, é evidente, a razão disso é o quê? Racismo. Óbvio. Entendo o que eu tô falando, pelo amor de Deus. Uma das razões disso é o fato dos times brasileiros figurarem nesse lugar. Esse lugar de transformar a Copa Libertadores numa Copa do Brasil. Que é isso. Se a gente tem 4 finais, das últimas 4 finais, todas disputadas por clubes brasileiros... Não, acho que 4, né? Não, 4 não. Enfim, foi Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Santos, Flamengo e... Qual outro time? Flamengo e Atlético Paranaense, Botafogo e Atlético Mineiro, Fluminense... Ou os dois são 2 clubes brasileiros, ou são 2 clubes brasileiros, ou tem um clube brasileiro na final. Então, assim, é uma competição que é dominada pelo cenário nacional. Dominada. E isso insatisfaz demais. Então o que eles fazem? O torcedor incomodado com esse protagonismo, o torcedor discrimina porque encontra um jeito de fazer ser inferior. De tentar fazer, né? Porque um argentino chega aqui, para ele comprar um copo de água aqui, ele tem que chegar com um caminhão de dinheiro. Não queria dizer isso, mas vocês estão discriminando pessoas. Eu acho que vocês têm problemas aí no país de vocês para lidar. Talvez. Um maluco, que o presidente de vocês, que dá golpe de criptomoeda no povo. Doidão que a costeleta dele bate nos pés. Então eu acho que vocês têm problemas. Eu acho. Tá? Eu acho que vocês têm problemas na sociedade de vocês aí, para lidar. Discriminar outras populações talvez não seja o caminho para sanar, para fazer vocês se sentirem melhores. Então, eu não vejo necessidade disso. Mas o fato é que isso é uma manifestação discriminatória, que é a injúria racial, que faz parte de um todo integrado, que é a estrutura racial. Então essa pessoa precisa ser presa. Só que, em contrapartida, quando os clubes brasileiros eles adotam protagonismo, na competição, eles não adotam um protagonismo onde eles poderiam adotar, que são na forma de regulamentar a competição, como uma participação ativa. Se das 4 últimas finais, ou das 3 últimas finais, ou das 5 últimas finais, 4 foram disputadas por clubes brasileiros, eu preciso compor essa instituição, a Conmebol, o que quer que for, a competição, de uma forma que eu tenha protagonismo também, fora de campo. E de que modo? Isso aqui não pode acontecer, isso aqui é inaceitável, esses clubes têm que perder mando de campo, a torcida tem que ser, não pode ser permitida de entrar no estádio. Ah, mas é porque um torcedor não é um torcedor. Não é um torcedor. Não é um torcedor, tá? Se o torcedor se sente à vontade no estádio para manifestar uma discriminação, uma injúria racial, é porque a instituição não desenvolve uma ferramenta que coíbe essa ação. Porque se esse torcedor chegasse no estádio e ele falasse assim, irmão, se a gente for um escroto, se a gente for um racista aqui, vai ter uma câmera filmando a nossa cara, o clube vai chamar a gente, não vai permitir a gente entrar mais, a gente tá banido, a gente não pode mais entrar no estádio, a gente tá barrado, não acontecia isso. Só que os clubes não estão nem aí. A Leila Pereira foi atrás do presidente da Conmebol, nem respondeu ela. O Palmeiras foi campeão de 2 Libertadores. O Palmeiras é o clube brasileiro que mais tem participação, que mais tem gol, que tem uma história mais vasta na história recente e na história passada da competição. Disputou quantas? Disputou 6 finais. Ganhou 3. Isso é muita coisa, gente. Sabe? O Flamengo, por exemplo, é um time que tem, nos últimos 5 anos, tem 2 Libertadores. A última final foi Atlético Mineiro e Botafogo. Botafogo que tem um, Atlético Mineiro que tem outra. O Fluminense estava na final da Libertadores e foi campeão contra o Boca Juniors, que fez um antijogo ridículo contra o Palmeiras, um antijogo sistêmico, que eu acho que antijogo sistêmico, inclusive, deveria ser proibido. Você não pode ter 30 minutos de bola parada no jogo, que tem 45 minutos de um time só, porque isso é um antijogo sistêmico, isso prejudica o espetáculo. Não é um jogador que cai, só fica ali 3 minutos, levanta, daqui a pouco, não é isso. É a cada 2 minutos o jogador cair e ficar 5 minutos no chão. Isso é antijogo sistêmico, isso não pode acontecer. Aconteceu contra o Boca, aconteceu contra o Palmeiras.
fez isso contra o Boca Juniors fez isso contra o Palmeiras. No jogo aqui, na semifinal. Que o Boca foi jogar a final com o Fluminense. Chegou, tomou um cacete do John Kennedy. Ó, o ursinho. Porra. Tropa do JK. Então tem que acontecer alguma coisa, gente. Tem que acontecer alguma coisa. A Conmebol precisa se responsabilizar. A torcida do Cerro Porteño, por exemplo, não deveria ser permitida de entrar em campo por um tempo considerável. Você precisa ter algo, tem que acontecer alguma coisa. Não pode. E mais do que isso, os clubes, eles precisam se responsabilizar pela formação desses atletas. A formação, não só a formação técnica, mas a formação humana desses atletas. Esse garoto Luigi tem que ter um apoio psicológico desde a formação de base. Porque sabe o que acontece com esses garotos? O clube pega o garoto, o clube vê lá o Hendrick, um garoto de 9 anos de idade, tá ligado? 8 anos, 7 anos de idade, assim, esse garoto aqui, ele vai ser a venda mais cara da história do futebol brasileiro. Sabe o que a gente vai fazer? Captura o tempo de vida desse moleque. Taca ele dentro da instituição, bota ele pra correr, pra trabalhar, pra vestir uma camisa, pra ganhar um dinheiro, tá ligado? Pra ser vendido, pra gente ganhar mais dinheiro. E a escola do garoto? E o suporte psicológico que o garoto vai ter? E a educação que esse garoto vai ter? Toda a educação que ele vai precisar ter para lidar com o mundo de exigência, de cobrança, que eu e você, a gente não faz ideia. Porque tem gente que diz assim, pressão mesmo é ter que acordar, o padeiro acordar para poder... Irmão, se o padeiro fizer o pão ruim, não vai ter 10 caras na frente da casa do padeiro querendo escaralhar ele e a família dele não, porra. Não vai acontecer isso não. Então são pressões diferentes. São pressões diferentes. Até a forma como esses garotos negros, eles experimentam a discriminação racial é diferente do que eu e você experimentam a discriminação racial. Eu nunca soube o que era um estádio inteiro com um boneco meu enforcado em cima do estádio, me chamando de macaco em outro país. Eu não sei o que é isso, eu sou um homem negro. Eu não sei o que é isso. Você, por exemplo, você que está assistindo, você é um homem negro. Você não sabe o que é passar na TV uma pessoa com uma criança no colo imitando um macaco e olhando pra ti, cuspindo em você. Então é uma forma de experimentar a discriminação racial que é diferente. Há uma atenção que é completamente diferente. E isso precisa ser considerado. Esses garotos, o clube vai pegar o garoto, vai colocar o garoto aqui, tem que formar esse garoto. É como o Luigi disse, aqui é a formação. A gente está sendo formado aqui. Então tem que formar o garoto, tem que formar ele, não só de um jeito de você olhar pro garoto e falar assim, isso aqui vai ser uma montanha de dinheiro. Não, cara. Esse cara tem que ter um suporte psicológico, se ele for um garoto negro ainda mais. Ele tem que ter um suporte psicológico, ele tem que ter um acompanhamento multidisciplinar, desde a infância, para pensar na formação humana desses garotos. Porque eles vão ser expostos a coisas como essas. E os clubes, eles capturam esse garoto, colocam uma camisa nele, colocam uma logo nele, para ganhar dinheiro desde a infância, gente. E fazem isso e ponto. Vende o garoto e foda-se. Não é mais com a gente. O garoto tava lá, o Hendrick tem foto dele com a camisa do Palmeiras com 7, 5 anos de idade. Dos 5 até os 18 anos de idade, ele trabalhou para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Olha o tempo de vida que foi capturado desse garoto de infância. Então, tudo isso precisa compor o cenário de preocupações que pretende formar esses garotos. Todas as preocupações que pretendem formar que resultam nas pretensões de formar esse garoto, desde a formação humana, tudo isso precisa estar dentro desse plano de formação. E eu acho que não acontece. E mais do que isso, essa pessoa precisa ser presa, precisa ser identificada, precisa ser presa. Depois de identificada e presa, a torcida, a instituição precisa ter algumas sanções. Olha só, não tem condição de vocês, um clube como o Cerro Porteño, vocês permitirem que isso aconteça. É da responsabilidade de vocês. Se o cara tá se sentindo confortável para falar desse jeito dentro do estádio, caralho mesmo, garganta, porra, 10 minutos falando direto é difícil, né, cara? Se o cara tá com os meus pontos cofarde lá na Growth. Se o cara tá com essa liberdade, tá se sentindo confortável o suficiente pra fazer isso, é porque
É porque aí é um ambiente permissível pra isso acontecer. Porque se não fosse, ele não fazia. E aí quem é que vai se responsabilizar? É o que tem que acontecer. Hoje à noite tem live, não perca a live, tá? Hoje de noite, hein? Tem live, hein? Tá ligado? Não perca a live hoje de noite. E também não deixe de seguir e curtir o vídeo.